bem-vindo, irmão. Bem-vindo, poeta seu Zé. Opa, boa noite, Thiago. Boa noite. Tudo Já bem? devo. Eu já sou fã desse bigode aí, hein, porque Você viu? O meu trabalhado na classe. tô Não, porque aqui no. E aí? Pois é, né? quem que é? Me conta assim, quem que é não, o poeta seu Zé pelo poeta seu Zé? Mas já começou com a pergunta difícil, né? Então, eu quero começar agradecendo, né, pelo convite, também bem ansioso de participar dessa conversa. E uma das coisas, das melhores coisas que a rede social me trouxe, o Instagram principalmente, é me conectar às pessoas, né? Me conectar à alma das pessoas, a novas Sim. pessoas. Isso não tem valor, né? Nada que pague, assim. Então, fico muito feliz de ter cruzado com você, Thiago, com esse projeto lindo. E vamos lá, né? Respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que ainda sou um menino, assim. Eu sou um menino poeta, assim. Eu nasci no Ceará, né? Sou cearense. Olha que Hum, legal. Passei minha infância toda no Ceará, né? Eu vim para aqui para São Paulo com 13 anos, né? E é engraçado porque a poesia me trouxe de volta esse ser menino, né? Então, o poeta Uhum. Seus é um menino, né? Meu nome de batismo é José Vandeir Silva de Oliveira, e eu adotei o poeta Seu Zé como esse ser poético, né? Então, o Seu Zé é um menino. Para me definir, me defino como um menino, aquele menino lá do Ceará que aprendeu a, a ouvir os pássaros, né? Aprendeu a, a perceber quando ia chover, a perceber, a esperar a fogueira de São João. Enfim, eu sou aquele menino ainda, né? Eu transformei isso em poética. A questão do que é o poeta e do olhar que o poeta tem para a vida, que é um olhar em movimento, né? Que é um olhar para fora, um olhar atento para fora e um olhar profundo para dentro. Então, Sim, o poeta, né, tá sempre com esse olhar atento a enxergar aquilo que nem todo mundo consegue enxergar fora, mas principalmente esse olhar para dentro. E eu gosto muito de olhar para dentro, né? Então, a minha poesia eu faço mais olhando para dentro do que esse olhar para sim. fora. E daí esse olhar para dentro é o que me ajudou a enxergar esse ser poético, né? Que a arte ela me movimenta, né? E ela me faz olhar mais para dentro para poder agir, né? Então, o meu encontro com a arte foi assim, né? Ele não foi um estalo, né? Ele foi processo. Eu fui me descobrindo poeta. Como é que foi esse processo, essa concepção desse livro? Tem a ver mesmo com essa redescoberta né, do dentro para fora e de repente isso se materializou num livro? Como é que foi essa concepção e como é que foi também, né, o efeito de quando você lançou esse livro? Como é que foi as pessoas sendo tocadas? Como foi esse processo? Bom, o livro, ele se chama Falo, trouxe aqui para dar uma mostradinha. Show. É, o processo, conversando com a Bárbara também, ela falou uma coisa que a escritora Aline Bey falou, e agora eu meio que gostei muito dessa fala, que é assim, eu levei 30 anos para... esse aí no livro. Eu levei 30 anos para escrever esse livro, né? Por quê? Porque ele é muito das minhas vivências, né? Então, os textos que estão nesse livro, ele foi uma organização daquilo que eu já tinha escrito há muito tempo. E como se deu esse processo? Eu sempre fui frequentador de sarau, né? Aqui em São Paulo, assim, eu frequento sarau desde 2007, 2008, até começar a organizar, e hoje ainda organizo o sarau. Eu ia para o sarau e me descobri poeta no sarau. E daí eu comecei a escrever para aquele sarau. Eu ia, escrevia, recitava. Aí falava, vou no outro.
mas eu não quero fazer a mesma poesia, eu vou escrever outra. E isso foi passando o tempo, e quando eu terminava de recitar, as pessoas me procuravam e falavam assim, onde eu encontro a tua poesia? Aí eu falava, eu não tenho lugar nenhum, só aqui mesmo. Aí eu queria tanto essa poesia, chegou num ponto que eu fazia, eu fazia num papelzinho, né? Imprimia Uhum. tudo, aí eu levava, e quando eu acabava de recitar, sempre vi uma pessoa, perguntava, eu dava o papel, né? Oh, E que isso legal. aí foi nesse processo, e aí eu percebi, falei, olha, eu preciso organizar essa escrita, né? E aí surgiu o Falo, né? Surgiu a organização do livro, e lançar, para mim, foi dentro da cena da literatura independente, periférica, marginal, para mim foi um segundo diploma, né? Existe duas grandes festas na minha família. Quando eu me formei, com 30 Uhum. anos, né, que eu dei uma festa na minha casa, que foi um forró, que não teve formatura, e a outra, quando eu lancei meu livro, que eu lancei aqui em Suzano, e foi no teatro daqui, teatro independente, né, de um grupo independente, e foi toda a minha família, e foi a minha segunda formatura, de uma importância muito grande para mim, né? É um livro que eu tenho esse apego afetivo, né? Porque ele foi esse meu primeiro filho nesse sentido. Então, como eu falei, o meu livro eu fiz de uma forma independente, né? Paguei, né? Por ele. E como que eu vendia meu livro, né? Eu vendia em sarau, né? De sarau em sarau. Então, em 2016, eu lancei em junho de 2016, eu fui até 2018 indo todo fim de semana em sarau. Todo fim de semana. Em tudo quanto é sarau aqui de São Paulo. E de uma forma muito... é, com muita satisfação, sabe? Muito feliz por estar nesse espaço. Porque o mais importante para mim é que a minha poesia, ela avance, né? Ela esteja com as pessoas, né? Então, fiz ele circular, né? Hoje em dia, ele está num site que é o Usina, Editora Usina, né? E daí tá na venda online lá para quem quiser comprar. Esse dia aí é um 7 de setembro, onde o lugar onde eu nasci me fez uma homenagem, né? Então eles fazem o desfile cívico lá de 7 de setembro e escolhem algumas personalidades e aí me escolheram tal e fizeram essa homenagem assim, é muito lindo isso, assim, não vou viver 100 anos para ter essa emoção de novo assim. Pena que eu não estava lá nesse dia, né? Foi 6 meses alguns meses depois de eu ter ido lançar meu livro lá, né? E eles fizeram essa homenagem. Mesmo? Como é que foi esse momento da homenagem que você descobriu? Eu chorei, obviamente, né? Mas como eu te falei, fazia alguns meses. Eu fui lá em julho e isso foi em setembro. Então fazia poucos meses que eu tinha ido lá. Então a minha memória, eu tava ligado lá ainda, né? É, então a minha volta para lançar esse livro, eu volto lá com 30 e poucos anos depois de ter saído lá criança, né? E eu volto como poeta, né? Assim, a minha infância lá não foi fácil, né? Dentro de várias questões. E quando eu volto de uma forma reconhecida, reverenciada enquanto um artista, um poeta, de um carinho muito Sim. grande das pessoas, né? Da escola Uhum. principalmente, né? Porque isso foi organizado. Acho que o que mais me comoveu porque foi a Sim. organização da escola, né? Então, isso me comoveu assim muito ter, ter recebido essa homenagem, né? Porque se esse lugar é importante para mim, para minha história, eu também sou muito importante para esse lugar e para essas crianças, né? Enquanto Sim. referência, né?
sim. deles entenderem que tem alguém que nasceu no mesmo lugar que eles, que pôde escrever e lançar um livro. Você acredita que o livro materializou a sua alma poeta? Materializou, assim, ele meio que concretizou, assim, ele deu nome, né? O livro deu nome. Sim. Até então, tanto é que eu tô num processo de me tornar escritor, né? Eu estou me entendendo como escritor agora. Quando eu lancei o livro, eu era poeta de sarau. A partir do momento que eu lancei o livro, ele me registra, você é um poeta, você escreve. E agora, na fase do meu segundo livro, eu estou me construindo enquanto um escritor, né? Eu nunca me denominei escritor, já me denominei poeta, né? O livro ele me trouxe esse aval, ele concretizou isso, ele deu nome. Você é um poeta, você tem uma poesia aqui, uma obra, né? Essa imagem é o meu primeiro sobrinho neto. E naquilo que eu falei que eu não tive filhos, né? Então, os meus sobrinhos e os meus alunos, eles cumprem esse papel, né? Sim. Eles resolvem um pouco essa minha questão da paternidade, assim, sabe? De, de transferência de afeto, de cuidado. Os meus sobrinhos mais velhos, a minha sobrinha mais velha agora fez 30 anos, né? E minha irmã teve filho muito nova, enfim. E eu cuidei de todos, assim, como filha, né? Então eu tenho uma relação muito afetiva e muito paternal com os meus sobrinhos. Eu tô falando assim porque se eu falar muito eu posso chorar, entendeu? Aí, Né, a penúltima foto, a gente tem mais duas fotos, e daí a gente se encaminha para o encerramento, mas essa foto aqui ela tem um quê especial, que é o que você falou de um dos seus passos de autoconhecimento, de autoconfiança, de trazer né, a arte de dentro para fora. isso esse sou eu num sarau, que é o sarau na galeria, que é o sarau que eu organizo aqui em Suzano. E o sarau, para mim, ele é muito sagrado, né? Eu não vou falar palco, porque o sarau não tem palco, né? Mas talvez eu tenha a mesma relação que um ator ou uma atriz tem com o palco. Quando eu Uhum. estou Sim, na, nesse espaço, para mim é um espaço de conexão com o sagrado, de transcendência. Então, sim. quando eu estou recitando a poesia, num sarau, principalmente, porque tem a troca das pessoas, eu transcedo, assim, facilmente. E foi o sarau que me deu a poesia, né? Que me fez poeta. É como eu posso falar, né, enquanto teatro, eu tenho teatro, né, na minha vida desde os 14 anos, que tem exatamente essa, né, você se, se colocar como inteiro é uma das, não vou dizer cobranças, mas uma das principais metas que a gente coloca entre os nossos quando está ali na coxia, por exemplo, para poder, ou até num próprio ensaio mesmo, de olha só, vai por inteiro, se conecta com essa história que você está contando, se conecta com a sua história, com quem você está construindo, que você acabou de dar vida a um ser que muitas vezes é como você falou, é quem você é de verdade nessa personagem. E aí quem te olhar vai sentir aquela realidade num outro, né, numa outra atmosfera, num outro plano, e que é de fato uma coisa assim intensa e praticamente transcendental, que é a última foto, que tem a ver com esse bate-papo nosso, tem a ver com isso que a gente acabou de falar, dessa questão de comunicar a nossa verdadeira né, face para os outros, quando a gente está por inteiro, como você acabou de dizer, e talvez seja, não vou dizer o maior desafio, né, do ser humano, mas um dos maiores, que é a questão do diálogo, a questão da comunicação. Será que se a gente dialogasse mais, a gente teria menos monólogos? Caramba, hein? Olha, você foi longe. Eu escrevo algumas coisas assim, por isso a ideia do livro e de uma plataforma, assim, para ela Sim, eternizar, fixar, né?
Sim. E eu acredito muito no diálogo, né? Dentro do diálogo, a gente tem que priorizar sempre a escuta, para além da fala, né? E no monólogo é isso. No monólogo não há a escuta, né? Só a fala. Aí na verdade, é uma frase que eu gosto de provocar, né? Marcante e importante. Você que adquirir esse livro e fizer a leitura, manda mensagem. Olha só, seu Zé, caraca, eu viajei aqui, aconteceu isso, mudou minha vida, me transformou. Manda o retorno do que você achou do livro, do impacto que foi, porque a gente, artista, se alimenta desse, né, desse retorno de como que a gente consegue deixar um pouquinho da gente nas pessoas, isso é muito importante. E vai falando, coloca assim, seu Zé, eu sou de São Paulo, comprei o meu livro, só que meu livro agora já está em Mato Grosso do Sul. Vai dizendo para onde teu livro está indo, então indica para as pessoas, mas não deixa de fazer essa corrente ampliar ainda mais, porque para todo artista, assim como você, que não só vive da arte, mas que inspira as pessoas pela arte, toda homenagem é pouco. Falo porque é pouco, porque os dias têm sido tão difíceis, tão tensos, a saúde mental muito comprometida e muitas vezes a música, né, o teatro, aqui ó, chegando em Portugal, então Portugal presente, A isso Joana, é um beijo muito para a Joana de Portugal. É isso, maravilhoso. a, a poesia, esse livro me levou para lugares que eu nunca imaginei chegar, né? A, Sim. então, Portugal, por exemplo, né? Tem a Joana, é uma pessoa que é de Portugal, que se comunicou comigo, e tem uma menina da França também, e assim, do Brasil inteiro, tem pessoas, você falou uma coisa muito interessante, eu recebo mensagens que e, falando da poesia, né? A tua poesia me ajudou no momento tal. Agora mesmo eu recebi uma poesia não, um recado de uma menina que ela pede para pede, queria me pagar, mas eu não vou cobrar por isso, né? Para eu fazer uma poesia para a avó dela, que faleceu, que ela quer fazer um quadro, uma homenagem. E isso não tem preço, assim, você entendeu? E daí fiz um sarau numa Fundação Casa, né? E daí eu fiz num ano. No outro ano, eu voltei nessa mesma ação. E lá, como é um lugar provisório, né? Então, os meninos, eles, dependendo do que acontece aí, eles mudam, né? E chegando lá um ano depois, eu... O menino no sarau leu uma poesia minha, assim. Porque o meu livro tinha ficado lá. Essa foi uma situação. Uma outra foi de um pessoal de um sarau chamado Portas Abertas, que eles fazem eles fazem sarau em presídio feminino. E eu recebi um recado que uma das mulheres que estavam encarceradas, ela num sarau lá dentro fez uma poesia minha, que meu livro estava lá de alguma forma e que essa poesia representava algo para ela. Então, o livro, né, a poesia, seja na forma do Instagram, para chegar em Portugal, ou do livro, ela chega a lugares que eu não consigo ir. E isso é muito gratificante para quem é poeta, né? Ver que a poesia afeta. Deve ter, Uhum. mas principalmente esses depoimentos aqui, como o pessoal tem colocado, de muito se agradecer, porque esse tipo de contribuição, onde algo que é feito com tanta simplicidade, de fato faz um efeito extremamente estrondoso e que seria um apelo para todos nós, quem está assistindo a live, quem assistir depois, compartilhar isso, que é essa injeção de autoestima por meio do fazer o bem com o simples. Se você projeta o positivo, os efeitos são absurdos e a gente não tem noção do como que pode ser realmente absurdo esse efeito. Então, você que está assistindo a gente Sim. aqui, já nesse finalzinho, gente, pega tudo que você tá assistindo aqui, está sentindo de bem, repercute, compartilha. Se você que está na live adquirir um livro do poeta,
chama alguém para ler junto, compartilha dessa leitura com essa pessoa, promove né, essa troca que com certeza vai ser muito mais bacana do que nunca. E, seu Zé, pena que a pandemia está aí, pena que a gente mora não tão perto, senão a gente tomava um café nesse instante numa mesinha e ainda podendo ouvir das suas poesias, mas isso Com vai acontecer certeza, pós-pandemia, com teremos uma certeza. mesinha de café, um sarau, algo do tipo, estaremos em corpo físico juntos. Eu quero desde já te agradecer por tudo, que não tem a palavra que dá para definir a riqueza que você trouxe aqui para a gente, mais ainda esses depoimentos que o pessoal deu já do teu trabalho que você pôde fazer, isso é muito, muito bacana de se ter. Deixo agora esse espaço para você fazer as suas considerações finais, que eu acho que eu só posso dizer que eu sou muito grato a esse encontro, a esse momento, e muito feliz por isso. Bom, olha, acho que primeiro eu quero agradecer e falar um pouco de você e do seu projeto, né? É, quando a gente fala de autoestima, né? A gente está falando de empatia, a gente está falando de altruísmo, a gente está falando de amor ao próximo, a gente está falando de ajuda ao outro, a gente está falando de como que a gente pode fazer com que o outro, de alguma forma, né, se sinta melhor, se sinta bem. A minha poesia tem esse objetivo, né, que é de provocar, de afetar, né, e que afete de uma forma boa, né? E esse teu Sim. projeto aí de injeção de autoestima é muito bacana, porque, por exemplo, a gente fez essa conversa aí, 40 minutos de conversa, e eu tenho certeza absoluta de as pessoas que nos ouviram foram tocadas, né, de alguma forma, foram afetadas de alguma forma, né? E aí esse projeto cumpre o papel dessa injeção, né? Então, aí eu fico aí, faço aqui um convite a quem está assistindo, a quem me segue, de conhecer o projeto Injeção de Autoestima, no YouTube principalmente, entra lá, curte, é, como que fala, aciona a notificação, vê como que pode ajudar, porque assim, fazer arte independente, né, não é fácil, ainda mais na situação como hoje. Então a gente precisa, o mínimo que a gente puder ajudar projetos como esse, a gente precisa, né, porque é um projeto. Tem muita gente que fala, não sei como que eu faço para ajudar o próximo, né? Existe muita gente fazendo muita coisa, né? A gente precisa ampliar nossas redes, né? Então conheça o Sim. Thiago, conheça o projeto. Eu deixei no meu story hoje o link, vou deixar de novo, né? Então agradeço muito pelo convite. Eu adorei participar, fiquei surpreso com a nossa conversa, porque você tem um papo muito envolvente poeticamente, né? Você vai levando a gente, você envolve, né? As pessoas que estão ouvindo, e me envolveu também poeticamente. E eu poderia ler uma poesia para, né, esse espaço, Por acho que ainda favor. dá tempo, né? Eu vou fazer uma poesia, livro, aí eu vou fazer tem a ver com essa questão da autoestima, como que a gente se reinventa, né? Como que a gente se transforma. Chama Pulseiras Coloridas. Achei. Você tá aí ainda, Thiago? Opa, Deu uma travada. só esperando. Vamos lá. Como eu me reinvento? Me sinto metamorfoseado. Hoje acordei inseto. Já não sei quem sou. Eu fui. É perigo querer ser exatamente o que a gente é, né, Leminski? Depois de ter vivido um ópio utópico, meus irmãos me alertam. É perigo ter sonhos. Então eu queimo meus sonhos junto com meu incenso de alfazema. Depois deixo para trás nas ruas de pedras irregulares, como todo sonho. Mas como eu me reinvento? Me sinto encalacrado. Hoje acordei inquieto.
Já não sei quem foi, eu sou. É perigo não ser exatamente o que a gente é, né, José? Depois de ter vivido em ócio utópico, os meus inimigos me alertam. É perigo não ter sonhos. Então eu reacendo meus sonhos com fogueira de meus livros. Levo adiante no meio-fio de cada rua regular, como os sonhos. Como eu me reinvento, me refaço. Faço o meu caminho em busca de flores no final do arco-íris. Faço notas, escrevo poemas sujos. Traduzo a dor em cor, preto e branco, tinta e papel. Busco sonhos em pulseiras coloridas. Cores do meu pulso, pulsa. Frida Kahlo, minha bandeira. Pulsa, vida, sangue, luta. Luta em vermelho, luto. Luto por achar a vida caminho. E caminho por achar a vida. É isso. Então, com essa poesia, eu agradeço aí as pessoas que estavam nos assistindo. É a melhor forma de se encerrar, sem dúvida, com essa injeção de autoestima poética. Muito, muito grato por ter essa, né, não só eu, como quem está aí, ter essa alegria de poder, né, ouvir em primeira mão o trabalho e que todos possam, né, não só adquirir o seu livro, mas poder conhecer quem é essa pessoa que aqui esteve comigo. Então, é dessa forma, gente, que eu, né, me despeço de vocês com essa poesia flor da pele, da emoção. E fiquem aí atentos, que é só o começo da segunda temporada do Café com Tem mais.